Oi, meu nome é Keila e, acima de tudo na vida, eu gosto. Não, eu amo leite, mas descobri que ele é algo terrível. Mas, claro, só para o meu corpo. E, para ser sincera, eu ainda não consegui me acostumar com isso. Mesmo antes de eu nascer, todos os dias da minha família sempre começavam e terminavam com um copo de leite fresco, trazido diretamente de uma fazenda. Meus pais sempre disseram que leite é muito bom para uma criança em crescimento e que ele é fonte de cálcio e proteína. E como os hábitos que desenvolvemos na infância são muitas vezes levados para o resto da vida, já na adolescência eu não conseguia mais imaginar a minha vida sem leite. E, além disso, meus pais e minha irmã mais velha também bebiam leite todos os dias. Mas, ao contrário da minha família, eu nunca tive muita força e uma saúde boa. Eu estava sempre com tosse, coriza e diátese. Até onde eu me lembro, eu sempre estava com uma coisa ou outra, sempre mesmo. Mas meus pais achavam que era uma característica minha e que não tinha nada que pudesse ser feito, até porque, em geral, eu parecia estar saudável. Mas tudo mudou no dia em que fiz 14 anos. Bem no meu aniversário, eu fui parar na UTI. A tosse se tornou tão dolorosa que comecei a me engasgar com a minha própria saliva. Eu fui ligada a um respirador e os médicos tentaram encontrar a causa da minha dor, mas foi tudo em vão. Sim, os resultados de alguns exames estavam um pouco alterados, mas não era nada demais. E assim não houve diagnóstico. Parecia tão estranho. Depois de 4 dias, eu fui transferida para uma ala comum, porque eu já estava um pouco melhor. E meus pais imediatamente chegaram lá com uma garrafa de leite e um queijo caseiro. Era necessário restaurar as forças da garota doente. Naquela mesma noite, eu fui parar na UTI de novo, com os mesmos sintomas. Médicos de diferentes especialidades me examinaram e fizeram vários exames, mas não encontraram absolutamente nada. Desta vez, fiquei na UTI por uma semana e meus pais estavam me esperando na enfermaria mais uma vez. Minha mãe começou a chorar e tentava entender o que eu tinha e o que ela poderia fazer. E meu pai apenas suspirou silenciosamente, olhando para mim. Eles me deram leite de novo, disseram para beber leite ao invés de água e foram embora. Naquela noite, eu me senti tão mal que nem consegui respirar direito. Comecei a me engasgar e, em pânico, eu só consegui apertar o botão de emergência para chamar a enfermeira. Depois disso, perdi a consciência e voltei a mim apenas quando já estava na UTI. O período da minha estadia lá aumentou. Desta vez, foram 10 dias. Os médicos ficaram chocados e sussurravam algo um para o outro. Eu percebi que, se eu continuasse naquele ritmo, em algumas semanas eu ficaria na UTI por um mês. E havia a possibilidade dos médicos não descobrirem o que eu realmente tinha. Era necessário investigar a causa dos problemas pulmonares e entender de onde vinha esse muco no meu corpo. Mas como, se até os médicos estavam confusos? Quando saí da UTI, decidi fazer um programa completo de desintoxicação e pedi aos meus pais para não virem me visitar por um tempo. Eu queria ficar sozinha, comigo mesma, ler livros e tentar descobrir o que estava me deixando tão mal. Minha mãe ficou muito chateada com isso, mas depois ela disse que eu tinha esse direito, e assim ela iria enviar uma garrafa de leite através das enfermeiras, e lembrou que eu deveria beber o mais rápido possível. Nos primeiros dias, eu bebi só água, porque senti que meu corpo precisava de um detox. Então, comecei a olhar nossas fotos em família, li as mensagens dos meus pais e fiquei muito emocionada. Eles me amam muito e agora estão muito preocupados comigo. Minha mãe pediu para eu beber o leite que ela enviou especialmente para mim. Mãe, como eu amo ela! Peguei a garrafa da geladeira e tomei apenas alguns goles, saboreando um gosto tão familiar e lembrando dos meus pais. Acho que tenho que ligar para eles e agradecê-los pelo leite, pensei, e peguei o celular. Eu não liguei imediatamente porque eu vi uma notificação sobre um novo vídeo no meu canal favorito. O vídeo durou uns 10 minutos e, quando terminou, percebi que meus pulmões estavam cheios de muco novamente.
Comecei a entrar em pânico, apertei o botão de emergência e bebi 1 litro de água quase em um só gole para conseguir melhorar. Os médicos queriam me mandar de volta para a UTI, mas então eles viram que meu caso não era tão crítico e me deixaram na enfermaria, dizendo que em breve eu receberia a visita de um professor famoso. Ele foi chamado à clínica especialmente para me ver. Essa era uma boa notícia. Eu só tinha que torcer para não piorar, porque senão teria que adiar meu encontro com ele. Tomei mais alguns goles de leite e fiquei ligada no YouTube. Logo, minha respiração piorou de novo. Tentei ficar calma e me distrair o melhor que pude. Em alguns minutos, o meu corpo inteiro começou a coçar. Olhei para as minhas mãos e elas estavam cheias de manchas vermelhas. Parece que, por causa dos nervos, uma forma grave da diátese começou. Só que as manchas não eram as mesmas de antes e meu corpo nunca coçou tanto. Pensei que poderia ser até uma infecção hospitalar e chamei a enfermeira. Ela trouxe um tipo de loção e massageou em mim. Só que aquilo me fez sentir ainda pior. A coceira tornou-se simplesmente insuportável e então as manchas começaram a se transformar em bolhas. Liguei para minha mãe e disse que estava com muito medo e pedi para ela vir, porque tinha medo de ir para a UTI mais uma vez. Ela disse que chegaria em 30 minutos e me aconselhou a beber mais leite. Eu queria gritar com ela. Mãe, que leite o quê? Você está mesmo preocupada com isso agora? Mas então eu me recompus e prometi a ela que ia tomar um pouco. Bem, isso não é nada difícil para mim. Depois da conversa com a minha mãe, o professor famoso entrou na enfermaria. Naquele momento, eu estava bebendo leite. Ele começou a fazer algumas perguntas e pediu para que eu falasse tudo sobre mim. 10 minutos depois do início da nossa conversa, eu comecei a tossir e engasgar de novo, e as bolhas já estavam por todo o meu corpo, e isso era horrível. Fui imediatamente transferida para a UTI, e dessa vez me colocaram em coma induzido e acordei só depois de 3 dias, já na ala comum. O professor estava lá e tinha alguns papéis nas mãos. Ele perguntou como eu me sentia, e na mesma hora os meus pais chegaram. Minha mãe estava com uma garrafa de leite na mão e ela imediatamente começou a abri-la, segurando meu copo na outra mão. O professor disse à minha mãe que ela teria que esquecer o leite para sempre, ou pelo menos ter certeza de que ele não entraria no meu corpo de forma alguma, porque ele era como um veneno para mim. Minha mãe achou que ele estava enganado e disse: o que é isso? É apenas leite, nós compramos no fazendeiro. Essa é a bebida mais saudável para crianças. E então ela me deu um copo. O professor disse que se eu bebesse aquele leite, em 10 minutos eu começaria a engasgar de novo, o meu corpo ficaria ainda mais coberto por bolhas e que desta vez talvez não fosse possível me salvar, porque eu era alérgica à proteína do leite e à lactose. E então ele entregou à minha mãe a pilha de papéis que ele tinha nas mãos. Minha mãe não conseguia acreditar e o professor continuou deixando-a chocada. Ele disse que a causa da minha dor era o leite, e isso desde que nasci, quando comecei a ter diátese e aquele muco incompreensível. Todo esse tempo, meus pais estavam me envenenando com leite. Ele causava fortes alergias e se acumulou no meu corpo por anos e quase me matou. Todas essas palavras foram confirmadas pelos exames. Todos ficaram chocados. Por 14 anos, sofri e pensei que eu era inferior ou doente, mas descobri que eu só precisava excluir o glúten e o leite da minha alimentação. O leite que me deram até demais desde que nasci. Sabe, foi assim que percebi que o leite não era tão essencial na minha vida. Era mais um hábito que adquiri da minha família. No entanto, acabar com esse hábito não era tão simples assim. Eu bebi leite por 14 anos e não foi fácil parar de fazer isso em um instante. Mas eu encontrei uma saída. Eu simplesmente substituí o leite de vaca pelo de cabra. Isso é tudo, sem mais alergias, sem muco, sem tosse e sem bolhas. Comecei a me sentir muito melhor. Fiquei cheia de energia e até comecei a me mover melhor. Sabe, às vezes eu penso, e se não fosse por aquele professor? Só mais um copo de leite e eu poderia ter morrido por asfixia ou febre séptica, porque se todas aquelas bolhas estourassem, era isso que ia acontecer. Agora, eu estou super feliz por ter conseguido escapar da morte e até me livrar das doenças crônicas.
Agora tenho uma qualidade de vida completamente diferente. Eu tenho uma alimentação personalizada, mas isso não incomoda minha família, porque eu cozinho para mim mesma. Você também tem algum tipo de intolerância alimentar? Conte nos comentários se foi fácil para você excluir esses alimentos da sua vida. Deixe o seu like no vídeo e, em seguida, ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades do canal.